Olha, não é segredo para ninguém que o agronegócio brasileiro é uma verdadeira potência, né? Mas a grande questão é, como dá para lucrar com isso sem precisar, sei lá, comprar uma fazenda? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos fiagros, que são a porta de entrada para o campo. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos começar com um número que, olha, fala por si só. Quase 37 bilhões e meio de dólares. Isso só em exportações nos primeiros 3 meses de 2024. É um recorde, gente. Mostra a força e a oportunidade gigantesca que o nosso agro representa. Ok, vendo um número desses, a pergunta que fica é: como é que uma pessoa comum pode participar desse crescimento todo sem ter que, literalmente, botar a mão na terra? Bom, a resposta está num instrumento financeiro que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. E essa resposta, como já dei um spoiler, são os fiagros. Eles nasceram justamente para isso, para ser essa ponte entre o mercado financeiro e a potência que é o nosso agronegócio. Vamos lá, o que é isso afinal? Fiagro é a sigla para Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Ufa, nome comprido, né? Mas a ideia por trás, que veio com uma lei de 2021, é bem simples: juntar o dinheiro de vários investidores para aplicar em toda a cadeia do agronegócio. É um jeito regulado, transparente, de investir no setor. Sabe qual o jeito mais fácil de entender o que é um fiagro? É pensar nos fundos imobiliários, os famosos FIIs. A lógica é basicamente a mesma. Só que em vez de investir em shoppings, prédios de escritórios, galpões, os fiagros investem no campo, seja em terras, em crédito para produtores ou até em empresas do setor. E aqui a coisa fica interessante, porque a diversidade de investimentos dentro de um fiagro é enorme. Pensa bem, um fundo desses pode ser dono de fazendas e ganhar com aluguel, pode emprestar dinheiro para a safra comprando títulos como CRAs, ou pode até virar sócio de empresas agroindustriais. Isso abre um leque de estratégias e, claro, de níveis de risco diferentes. E essa variedade toda de ativos nos leva basicamente a três tipos principais de fiagros. Cada um tem um foco bem diferente. Vamos dar uma olhada em como cada um funciona. O primeiro tipo é o Fiagro FII. Pensa nele como o Fiagro de tijolo, ou melhor, de terra, né? O foco dele é comprar imóveis rurais, tipo fazendas, armazéns, silos, e a renda vem do aluguel dessas propriedades e, claro, da valorização do terreno ao longo do tempo. É o tipo mais direto, mais fácil de visualizar. Depois a gente tem o Fiagro FIDIC. Esse aqui funciona mais como se fosse o banco do agronegócio. A estratégia dele é comprar títulos de dívida, como os CRAs, que no fundo são empréstimos para os produtores e as empresas. E claro, em troca desse empréstimo, o fundo recebe juros. É uma pegada mais conservadora. Lembra bastante o investimento de renda fixa. E por último, mas não menos importante, tem o Fiagro FIP. Esse aqui é para quem gosta de mais emoção, é o mais ousado dos três. A aposta aqui é investir diretamente em empresas do setor, comprando participação nelas. É como se tornar sócio de uma agroindústria promissora, sabe? A ideia é ganhar com a valorização dessa empresa no longo prazo. E aí, pessoal, beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que tá vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio. Beleza. Agora que a gente já entendeu o que são os fiagros e como eles se dividem, vem a pergunta que não quer calar. Isso dá resultado? Vale a pena? Para responder isso, vamos olhar para o desempenho recente, que conta uma história bem interessante de recuperação e olha de retornos bem expressivos. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Ela mostra bem essa jornada dos fiagros. Depois de um 2024 um pouco mais complicado, com juros caindo e alguns desafios no setor, o ano de 2025 marcou uma virada. E que virada! A expectativa de uma super safra, junto com uma reprecificação dos ativos, acabou impulsionando uma recuperação muito forte. E se palavra não convence, número o convence. Aqui estão os dados que comprovam essa virada. Essa tabela mostra os 10 fiagros que mais renderam na primeira metade de 2025. E atenção, esse cálculo já leva em conta tanto a valorização da cota quanto os dividendos que foram pagos. Os resultados, como dá para ver, são de encher os olhos.
Mas vamos focar no campeão. O destaque vai para esse número aqui. O Fiagro que mais rendeu nesse período entregou um retorno de quase 50%. É isso mesmo, quase 50%. É um desempenho que mostra o potencial gigantesco de valorização que existe nesse mercado, principalmente em momentos de virada como esse. Mas como a gente sabe, não existe almoço grátis no mercado financeiro. Retornos altos assim geralmente vêm acompanhados de riscos. Então, para ter uma visão completa do cenário, é fundamental entender quais são os desafios, os riscos que vão bem além do clima e da colheita. Bom, primeiro vem os riscos mais óbvios, aqueles que a gente já imagina, né? Tem o risco de mercado, que é a variação do preço das commodities e dos juros. Tem o risco de crédito, que é o famoso calote, quando um devedor não paga. O risco climático, claro, que faz parte do jogo, seca, enchente, geada. E o risco de liquidez, que é a dificuldade de vender as cotas rápido se precisar do dinheiro. Mas existe um outro tipo de risco, um pouco mais sutil, que essa citação aqui captura de uma forma brilhante. Pensa comigo, a Terra é, ao mesmo tempo, um ativo que produz e um ativo financeiro. A lógica do dinheiro está ali, mas ela está totalmente conectada, dependente do que acontece na produção agrícola. Equilibrar essas duas coisas é o grande desafio, e também uma fonte de risco que nem sempre está na planilha. E esse pensamento nos leva a um ponto super importante, que é o risco de governança. O que acontece é que, às vezes, a estrutura de um fundo pode parecer um emaranhado, uma teia complexa de empresas, com várias delas em paraísos fiscais e tudo mais. E qual o problema disso? Fica muito difícil saber quem são os verdadeiros controladores, os donos de fato. E se der algum problema, uma fraude, por exemplo, quem é que vai ser responsabilizado? Fica tudo muito opaco. Então, para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. De um lado, os fiagros, sem dúvida, democratizam o investimento no campo, abrem uma porta que antes era fechada para muita gente, mas, por outro lado, eles também aceleram essa transformação da terra em apenas um ativo financeiro. Entender essa dualidade, essa dupla face, talvez seja a grande chave para navegar nesse mercado que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem complexo. É uma questão que, com certeza, continua em aberto. E aí, pessoal? Beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que está vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio